Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostra de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram. Caso não se arrependam das obras que ela incita, matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Eu tenho muita coisa para falar aqui, mas eu vou deixar para o final, irmão Ricardo. Vou deixar contigo Amém. agora. Amém. Eu tenho um comentário breve aqui. O fato de, no verso 21, falar que não se arrependeram, o irmão Wagner Nunes trouxe a menção de Hebreus 6, de que a apostasia, uma vez provando das bênçãos do Senhor, dos dons vindouros, do Espírito Santo, impossível reconduzi-los ao arrependimento. Então, isso aponta fielmente para a apostasia. Aqueles que provaram do Senhor, provaram daquilo que o Senhor derramou, mas apostataram, abandonaram a fé. E essa questão da rebeldia, de não se arrepender, isso demonstra muito essa questão da apostasia. No verso 22, é muito interessante, porque o Senhor fala que os colocaria numa cama e virá grande tribulação. Então, colocando a menorá aqui, de novo, a haste central, a gente percebe, são 7, né? Apontando para os 7 anos da última semana de Daniel, e a metade da semana, a última metade da semana, são 3 anos e meio de grande tribulação. Então, essa palavrinha grande tribulação, justamente na haste central, justamente na quarta igreja, é para associar esse período de grande tribulação que virá nestes 3 anos e meio finais aí. E essa questão do verso 23, de que os filhos morrerão, eu faço uma reflexão aqui, a questão de pais e filhos, a questão daquilo que nós precisamos transmitir aos nossos filhos, a geração vindoura. A gente percebe com essa ideologia, esses pensamentos ideológicos de destruir a família instituída por Deus, tem o propósito de causar a destruição da geração vindoura, a geração que vai testemunhar a volta do Senhor, todos esses eventos vindouros, tirar das mãos do povo de Deus essas promessas que o Senhor tem para cada um. E por isso que fala da morte dos filhos para estes que estão apostatando, que estão realizando obras contrários ao que o Senhor determinou, né? E eu lembrei uma citação de Leonard Ravenhill, que ele diz assim: a geração de pregadores, destes pregadores, são responsáveis pela geração de pecadores. Então, essa geração atual é fruto de gerações passadas que deixaram de transmitir fielmente a palavra do Senhor. Muito forte isso. E todas as igrejas, elas saberão que Deus sonda a mente. Em outras traduções está escrito os rins, né? E os corações, e aponta para uma justa recompensa. Porque Deus conhece o coração de cada um, Deus conhece a intenção de cada um de nós. E com certeza o Senhor vai recompensar, né, a cada um aquilo que fez, realizou durante esse período todo. Amém. Então vai. É interessante que o irmão Ricardo viu um ângulo muito interessante da família, né? Eu tenho percebido, os irmãos também percebem que Satanás está investindo pesado na mentalidade das crianças, dos nossos jovens, e é obrigação nossa, que temos a verdade,
instruir nossos filhos, investir tempo com eles de qualidade na palavra, mesmo que eles não queiram. Porque se a gente depender deles quererem, vai ser muito difícil. Então, eu tenho essa experiência. Muitas das vezes, meu filho não quis fazer o devocional comigo, fez com cara empurrada, mas no decorrer do devocional ele se animou e falou: pai, que legal, palavra maravilhosa. Então, isso é dobrar a carne, porque Jesus falou que o espírito está pronto, mas a carne é fraca, é uma luta muito grande. Então, nossos filhos, eles estudam, eles têm o lazer deles, e Satanás está investindo pesado também no entretenimento, para que eles possam estar distraídos e não tenham cabeça para se encher da verdade. E, infelizmente, em boa parte das igrejas também, as estratégias feitas para os nossos filhos não são estratégias poderosas na palavra. São também distrações dentro das próprias igrejas, uma música maneira, uma fumaça, não tem nada contra isso. Mas uma estratégia que querem fisgar nossos filhos com estratégias. Mas, na verdade, o que vai fisgar nossos filhos é a palavra de Deus, genuína, como está escrito. Deuteronômio 6, está escrito: ensine essa palavra para seus filhos, deitando-te, levantando-te, andando com ele no caminho, antes de comer. Ou seja, ensine a palavra genuína, como está escrito. Então, realmente, a Satanás está investindo pesado contra nossos filhos. Mas há também um outro ângulo, obviamente, que esses filhos de Jezabel podemos dizer que são os seus discípulos. Podemos dizer os marcados pela besta. São as pessoas que se apostataram da fé, foram marcados, tiveram tempo para arrependimento, porque eles viram, na primeira metade da última semana, as duas testemunhas, cheios do poder de Deus, pregando a palavra, ensinando a verdade, manifestando o poder de Deus, e eles não tiveram esse tempo. Deus está dando tempo para arrependimento, ou seja, no contexto escatológico da última semana, o tempo foi dado na ocasião das duas testemunhas, a igreja. Então, o tempo é esse. Ainda que eles estivessem fazendo coisas terríveis, até mesmo se apostataram, na primeira metade da última semana, há uma esperança, porque Deus está dando tempo para arrependimento. Depois que a marca for de fato estabelecida, aí não haverá mais volta. E aí verá o juízo de Deus, porque no próprio decorrer da semana, da última semana, e também da segunda metade em diante, mesmo com a igreja fugindo para o deserto e a outra sendo morta, Deus vai continuar mandando os seus juízos na terra. Então, até o juízo definitivo na ocasião da volta de Jesus. Tanto que, quando ele volta, suas vestes estão vermelhas. Conectando com Isaías, se não me engano é 62, está escrito lá que é o vinho da ira do furor de Deus pisado por Jesus. E suas vestes são picadas de sangue. Por isso que ele fala: matarei não somente essa mulher, que podemos dizer o anticristo, e também matarei os seus filhos e todos os que adulteram com ela, para que todos saibam que eu sou aquele que sonda mentes e corações e retribua a cada um de acordo com as suas obras. Isso aconteceu de forma literal também. Essa mulher foi punida, provavelmente, a Bíblia não diz se ela se arrependeu, mas provavelmente não se arrependeu, porque Jezabel não se arrependeu. Se Jesus chamou de Jezabel, porque não se arrependeu. Os profetas poderiam se arrepender, mas os profetas de Baal também foram mortos por Elias. Eu só não consegui enxergar que os outros 400 foram mortos, se os irmãos souberem. Mas houve, de fato, haverá também um juízo de Deus. Houve juízo de Deus, literalmente, sobre esse povo. Me fez conectar com Atos, capítulo 5. Ananias e Safira foram fulminados diante de Pedro e dos apóstolos, porque mentiram para o Espírito Santo. O ambiente ali era de uma santidade tão tremenda que não tinha mais espaço para brincadeira, para mentiras. E, da mesma forma, as duas testemunhas tão cheias de poder, não vai haver mais espaço para brincadeira, e haverá limpa. E em 1 Pedro 4,17 está escrito que o juízo começa pela casa de Deus, os apóstatas, e depois se estenderá aos ímpios. Então, meus irmãos, finalizando essa passagem de 21 a 23 de Apocalipse, 2, Deus ele vai julgar mesmo. Então, isso é totalmente contrário
a uma mensagem desequilibrada que estamos ouvindo em boa parte das igrejas, que Deus só é amor, que Deus não castiga. Outros chegam ao extremo de dizer que o Deus do Antigo Testamento era um Deus e o Deus do outro agora é outro, por causa de Jesus. Como Jesus apaziguou a ira de Deus. Calma aí, pai, calma aí, eu estou aqui agora. Não fica nervosinho, não. Agora é só graça, só bênção. Não castiga mais. Não, meus irmãos. O mesmo Deus, ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, por isso que Satanás influencia muita mentalidade das igrejas, pregando essa graça e esse amor desequilibrado. Mas Deus, ele continua o mesmo. O homem semear, ele vai colher. Os que semeiam para a sua carne não vai colher bênção, vai colher morte. E os que semeiam para o Espírito, andando em santidade, obedecendo a Deus, perseverando até o fim, colherão a vida eterna. E Pedro, quando fala na sua carta, se vocês têm por pai a Deus, né, eu estou falando de cabeça aqui, andai com temor no tempo da vossa peregrinação, né, porque esse Deus, ele vai julgar cada um de nós de acordo com as nossas obras. Está em 1 Pedro, se não me engano, é capítulo 4. Então nós devemos nos portar com temor. Ah, paizinho, te amo. Beleza, nós podemos chamar o nosso Deus de pai, ele é amor, mas também ele é fogo consumidor. Olhos como chama de fogo. Então nós temos que tomar muito cuidado para não brincarmos com Deus. Então é necessário o equilíbrio hoje em dia. Nós devemos considerar não somente a bondade de Deus, mas também a sua severidade.